Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Aqui, esse livro maravilhoso, Deus Fala. Nós estamos nessa série especial Tito e a Redenção. O plano divino dentro do livro da carta a Tito através do apóstolo Paulo. É muito preciosa essa carta, especialmente este momento. Nós chegamos aqui ao sexto dia, ao sexto tema, a graça redentiva. Estende-se a todos. Eu aprecio muito, desde quando eu compreendi esta mensagem em Tito capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 15, especialmente o 14, me abriu um leque, a visão com relação ao plano da redenção. Aqui está resumido nesses versos o plano da redenção, o propósito de Deus para o coração. Então vamos lá, capítulo 2 e o versículo 11. A graça de Deus se manifestou salvadora. Romanos 6, 23 diz assim: o salário do pecado é a morte. Quando Adão e Eva eles pecaram, eles agora estavam sob a condenação do pecado. Eles estavam agora condenados à morte eterna. Mas o verso diz, mas o dom gratuito de Deus, o amor de Deus, a maravilhosa bondade de Deus para com o coração, para com o ser humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Quando se fala a graça salvadora, a graça redentora, nós não podemos esquecer de três palavras: condenação, poder e presença. Quando o coração é redimido, nós vamos ver um pouco mais à frente sobre isso, mas já quero aqui no início falar, isso aqui mexe comigo, essas três expressões. Em Cristo nós somos libertos da condenação do pecado. Em Cristo, pelo poder de Cristo, pelo seu... Isso foi na cruz do Calvário, nós somos libertos da condenação. Hoje, diante do altar de ouro, do altar de incenso, na ministração da mediação em Cristo como advogado e pela atuação do Espírito Santo aqui no santuário da alma, nós somos libertos do poder do pecado. E terceiro, chegará o momento da glorificação, quando nós vamos ser libertos da presença do pecado. Para sempre o pecado será exterminado. Então vamos lá. O versículo 11 diz que a graça se manifestou. O que é para você a experiência da cruz do Calvário, a morte de Cristo na cruz do Calvário, a sua ressurreição e a sua ascendência ao céu para iniciar o ministério? Vamos lá, capítulo 2 e o versículo 12 fala agora a segunda parte. O processo continua. Ele iniciou na cruz, com a morte de Cristo. Ele agora continua no céu pelo ministério de Cristo, mas de forma muito especial no coração, no santuário da alma, aqui na terra, através da atuação do Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16, lá diz o seguinte: educar na justiça. Fique muito claro então, Cristo disse que o Espírito Santo convenceria do pecado e da justiça. Da pessoa de Cristo, do ministério de Cristo, através de Cristo. Então agora o Espírito Santo vem para educar, para formar o caráter semelhante ao caráter de Cristo. Isso é um processo, é o processo chamado de santificação ou restauração da imagem divina. Vamos ver aqui, ele continua e diz: para quê? Educar para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de que forma? Sensata, justa e piedosamente. É esta a obra que Deus quer fazer no nosso coração.
Porque em Efésios o apóstolo Paulo diz que quando nós cremos, quando nós ouvimos, quando nós cremos e aceitamos o evangelho da salvação, a pessoa de Jesus Cristo, o seu ministério, a sua salvação, nós somos selados pelo Espírito com a promessa da redenção. Então o Espírito Santo inicia agora uma obra no coração, a obra da restauração, a obra da continuidade da redenção, do plano da redenção, para formar agora em nós um caráter semelhante ao caráter de Cristo. E o que acontece quando o Espírito Santo opera é a terceira parte que nós podemos ver aqui, é o anseio da glorificação. É um anseio para estar livre da presença do pecado. Verso 13 fala sobre a volta de Jesus. Então não se esqueça, verso 11, a cruz do Calvário. O verso 12, o processo da santificação. O verso 13, a volta de Jesus. Justificação, santificação e glorificação. Entendeu muito bem? Convence do pecado, lá no ministério de Cristo na cruz, convence da justiça, a obra de Cristo no céu e a atuação do Espírito aqui, e convence do juízo, porque hoje nós passamos pelo juízo investigativo, aonde nossa vida é avaliada e conforme a obra do Espírito Santo nós vamos respondendo à atuação do poder divino. Então diz o verso 13, aguardando, o que nós ansiamos agora? Vamos lá. Faz um pequeno check-up, uma reflexão aí nesse momento. Qual é a ansiedade do seu coração? O que mais você está expectando na vida? As construções, as edificações e os sonhos, eles estão hoje voltados mais para as coisas do alto ou para... O apóstolo Paulo fala em Colossenses, buscai as coisas dos altos céus, pensai nas coisas dos altos céus, porque nós morremos para este mundo. Então, nesta avaliação, em algum momento nós vamos estudar Pedro também, e nós vamos mencionar essa parte que a vida do cristão é viver a perspectiva da volta de Jesus. O que mais nós temos nesse mundo, meu querido, minha querida? Aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Este deve ser o anseio do nosso coração, viver a perspectiva da volta de Jesus, da eternidade. O verso 14 diz assim, agora, novamente, o apóstolo Paulo toca na questão da cruz. E ele diz, o qual a si mesmo se deu por nós. Jesus se entregou a fim de nos remir de toda a iniquidade. Aquilo que eu falei no início. Remir de toda a iniquidade é remir da condenação, é remir do poder e remir da presença do pecado. E ele diz, e purificar para si. A mensagem de Tito é a mensagem da redenção, é a mensagem da restauração, e nós não podemos desvincular reavamento, restauração espiritual, com restauração física, restauração mental, obras santas para Deus, um viver santificado, porque ele diz remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivo e zeloso de boas obras. Quais são as obras que você tem praticado? As suas e as minhas obras precisam se basear na lei de Deus, na palavra do Senhor. Assim diz o Senhor e nós obedecemos. E então aqui ele fecha, concluindo para nós esse ponto que nós não podemos esquecer. Hoje nós precisamos buscar viver a perspectiva da volta de Jesus. Hoje nós precisamos viver a perspectiva diária da restauração, de uma renovação de vida. Meu irmão, minha irmã, se eu falo para alguém nesse momento que está vivendo uma vida relaxada, frouxa espiritualmente, seja zeloso, seja zelosa. Isso não é extremismo, isso é consagração, isso é santificação. Isso é refletir o caráter de Cristo diante deste mundo que está em trevas. Ore a Deus, consagra a sua vida, se entrega sem reservas para a atuação do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor bom Deus, toma o nosso coração. Nós precisamos nos entregar a Ti diariamente para que o Senhor continue a operar a obra da restauração, da redenção no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.